Bem, estamos de volta então com o Dr. Paulo José de Palma falando sobre segurança. É tema de hoje aqui do nosso debate, Taubaté em discussão. Doutor, ficou a questão das drogas no ar antes do intervalo. Ela é realmente o motivo principal hoje da violência no Brasil, da violência na região, na cidade? Claro que sim. Na verdade, se nós formos verificar os presos provisórios, vou até fazer um parênteses, embora haja dados específicos sobre isso, dados que são contestados, porque há um departamento nacional que fez uma quantificação, né? Mas entre nós, o que nós dizemos é o seguinte: se nós formos verificar os presos provisórios, aqueles que ainda não foram condenados, cerca de 85% estão presos em razão do tráfico de drogas. O restante dos crimes, grande parte decorre do tráfico de drogas. Em suma, raiz da criminalidade nacional no momento, de fato, é o tráfico de drogas. Vez por outra, Pedro, nós verificamos algumas migrações nisso, né? O crime, ele migra. O criminoso, ele sempre opta por algo que dá mais dinheiro, que é mais vantajoso, e em que a impunidade é menor. Mas, de anos para cá, para nós fecharmos a questão, o tráfico de droga é responsável, de fato e de efeito, pelos grandes índices de criminalidade. Alston? Eu acho que, mais uma vez, a gente volta naquele ponto da falta de investimento em políticas públicas, né? Só dos adolescentes menores de idade em Taubaté é uma média de pelo menos 3 apreendidos todos os dias. A nossa Fundação Casa aqui não tem mais vaga. Não tem cadeia pública em Taubaté, mas tem uma cadeia pública improvisada para menores de idade, que é o 4º Distrito Policial. E o tráfico de drogas meio que comanda Taubaté, que é a cidade-mãe de uma das maiores facções criminosas, que é o PCC. A gente pode tirar como base os ataques às câmaras do COI. Só em Taubaté, que já somaram 18 ataques, contra São José dos Campos, que são 2 ataques. A maior parte desses ataques foram feitos em bairros periféricos, próximos a pontos de drogas, ordenados por traficantes. Então, tá mais que nítido o poder do tráfico de drogas na cidade. É esse o panorama, doutor, infelizmente? Sim, não, é claro. E o grande diferencial também de Taubaté para São José, a sua colocação é perfeita, mas o grande diferencial é o cinturão prisional, né? Como nós dissemos no início. Esse perímetro prisional, essas várias unidades prisionais, elas acabam fortalecendo, por falta de combate específico, o crime organizado. Nós temos um problema também adicional no Brasil, é que nem sempre nós sabemos combater as peculiaridades do crime em cada região. Veja, se nós vivemos numa região que tem esse perímetro prisional, essas várias unidades prisionais, nós temos que combater atentos a isso. O combate à criminalidade não pode ser o mesmo tal qual ocorre em São José dos Campos, compreendeu? Há que haver uma diferenciação no combate à criminalidade. Hoje, Taubaté tem um grande problema, de fato, ligado ao tráfico de drogas. Mas nós estamos enfrentando. Eu acho que a iniciativa do prefeito municipal foi das melhores, muito interessante, e a cada antena, né? Poste do COI. Hã? O poste do COI. Me esqueci a denominação. A cada poste que cai, parece que ele coloca outro no lugar, né? Ele vem insistindo nisso. É interessante, mas o tráfico de drogas domina a cidade. E o que fazer para combater? Digamos assim, utilizar da força policial, como já nós dissemos, mas entrar nos bairros periféricos. O Estado precisa estar presente nos bairros periféricos. Se eu falo Estado, eu falo União, Estado ou município, né? E hoje nós não estamos. Nós precisamos ganhar ou recuperar esse espaço. O traficante, a mãe do traficante que está doente, a irmã do traficante que está... a irmã do traficante que está grávida, tem que ter uma outra alternativa que não o tráfico para serem socorridos. A alternativa é o Estado. O senhor falou poste, eu me lembrei aqui, né, no início, o Guilherme e Ralston, quando surgiu o primeiro atentado, não deixa de ser um atentado, né, contra essa instalação, eu falava assim, por que não utilizar, ao invés de poste, ela se tornar uma antena? Antena como? O doutor até citou a antena, eu me lembrei. De você possibilitar a contrapartida, né? Porque ela serve para a segurança e ela poderia ser utilizada também para o envio de sinais de internet gratuita por parte do município às pessoas carentes do bairro.
Interessante. E que, obviamente, a liberação ela fosse cultural, ou seja, um acesso cultural. Isso tem em outros estados, em outros municípios, onde o governo possibilita acesso cultural através de uma internet gratuita à população. Se você tem 18 torres, você tem 18 antenas e todas em bairros carentes, a maioria em bairros carentes, possibilitando essa contrapartida cultural. Uma sugestão que eu dei lá atrás, mas me parece que... eu acho que contrapartida é isso, é pensar, exatamente. É pensar no social, é isso, doutor? Claro, sempre pensar no social. Sempre no social. Porque a lei, ela está ali para ser cumprida, ela vai ser cumprida pela polícia, pela justiça, sim, claro. pelo juiz, pelo promotor. Claro. Né? Agora, o governo, seja municipal, estadual, federal, tem que trabalhar o social para que isso exatamente. Eu disse da diferença entre Taubaté e São José e citei o perímetro prisional. Mas eu esqueci de algo muito mais interessante. É a atenção que o governo de São José, ao longo dos anos, tem tido com as periferias e a atenção que os nossos governos anteriores não tinham com as periferias. Sim. Isso é fundamental. Os nossos índices em Taubaté cresceram muito, não foram à toa. Não é? Na verdade, com muito respeito àqueles que detiveram os cargos, né, anteriormente, não havia atenção alguma com as periferias. Isso, infelizmente, o povo, de modo geral, a sociedade, as organizações pagam um preço altíssimo. É verdade. Guilhermo? Doutor, ainda pegando esse gancho, é fato que o tráfico de drogas, o crime organizado, ele ocupa lacunas deixadas pelo Estado nessas áreas periféricas. Aqui, especificamente em Taubaté, a gente vê o tráfico recrutando muitos adolescentes, até crianças e adolescentes, para atuar na linha de frente da venda da droga na cidade. Ao mesmo tempo, a gente tem casos, a gente já noticiou casos de garotos de 15 anos que já foram apreendidos 15 vezes, 18 vezes, 20 vezes, são ouvidos e liberados. Eu queria saber como que a gente pode solucionar esse problema do uso dos menores, das crianças e adolescentes como mão de obra do crime organizado e se o senhor é a favor da redução da maioridade penal. Olha, puxa, ótima pergunta. Eu não sou favorável à redução, pelo menos por enquanto. Essa questão é muito polêmica. Eu me recordo que certa vez eu dei uma entrevista dizendo que eu era favorável e numa outra vez, num rádio com o Pedro, eu disse que era contrário e me cobraram na rua. Eu falei, essa questão ela é muito polêmica e vez por outra, em razão até de ocorrências ocasionais, nós somos influenciados. Mas eu diria, eu não sou favorável à diminuição da maioridade penal. Porque, na verdade, se nós formos verificar a criminalidade, entre aspas, vou melhorar, se nós formos verificar o número de infratores, no geral, eles não são, esse número não é tão expressivo assim, né? Então, eu acho que nós podemos continuar assim, mas temos que nos dedicar às periferias e temos que nos dedicar à ressocialização dos presos e fazer um trabalho melhor junto aos infratores que estão na Fundação Casa. Né? Fazendo isso, em médio tempo, nós conseguimos reverter os índices. O que nós não podemos fazer é agir, com muito respeito, burramente, que é só punir. Só polícia, só armamento, isso não vai resolver. Nós temos que ter estratégia para o combate à criminalidade. Pensar a longo prazo. Né? De médio a longo prazo nós resolvemos. Claro que, no mais das vezes, será a longo prazo, mas de médio prazo nós já conseguimos reduzir os índices. Veja, se nós formos pegar o investimento do Estado em segurança pública, em homens, armamentos, nós vamos verificar que os índices não cedem e não irão ceder. Porque nós temos que aplicar, claro, nos nossos jovens, né? Essa é a parte do enxugar o gelo, né? Sim, nós estamos enxugando o gelo. O Estado enxuga gelo há muito tempo e parece que vende essa ideia para a população, para a imprensa. Isso é um equívoco, é uma atuação com muito respeito burra, como eu disse. Com relação aos jovens que são apreendidos e ganham logo a liberdade, isso se deve à lei. A lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é muito liberal com relação ao jovem, porque o nosso objetivo não é punir o jovem, não é punir o adolescente, é resgatá-lo. E nesse particular, a Fundação Casa faz um trabalho interessante. Pode ser melhorado? Claro que pode, mas é interessante o trabalho que eles fazem. Mas o nosso objetivo é resgatar o adolescente, não é? E também nós temos aí
sempre a referência aos juízes, né, que soltam muito nessa área, mas nós temos que ter uma atuação interessante dos promotores de justiça que atuam nessa área por meio de recursos, né? Mas o nosso, digamos assim, o nosso grande mecanismo é a lei. Se a lei permite a soltura, não há muito Mas o senhor o que fazer. acredita que hoje esse público, crianças e adolescentes de bairros periféricos, eles estão protegidos ou eles acabam ficando à mercê da atuação do tráfico? Totalmente. Grande parte desses jovens infratores, nós não podemos dizer que são todos, grande parte desses jovens infratores, eles adquirem 18 anos e já vão para o CDP. Eles são os criminosos do futuro. Então nós temos o jovem infrator, às vezes temos a criança infratora, né? Não existe, mas é uma figura de linguagem, o jovem infrator, o adolescente infrator, depois temos o criminoso adulto, né? Eles estão, sim, numa situação, digamos assim, de absoluta falta de segurança. Eles estão desestruturados. E nós estamos assistindo isso. Por isso que eu digo, é fácil nós falarmos em diminuição. Mas o que nós, sociedade, o que nós, autoridades públicas, fazemos para melhorar ou atenuar o risco social em que eles se encontram? Me fugia a denominação, a expressão é essa. Eles amargam uma situação de risco social. E nós nada fazemos. E fazer o quê, doutor? Eu acho que a sociedade precisa primeiro se conscientizar disso. Agora, essa consciência, por isso que eu fiz a pergunta, para que eu pudesse endereçar, inclusive, a questão. Esse trabalho social eu acho difícil fazer com o jovem, porque o jovem ele está focado naquilo e tirar dele de uma forma imediata de que ele está errado, está todo mundo falando, né? Os amigos do bem falam, os pais falam, os irmãos falam, mas se ele está no caminho, ele dificilmente vai conseguir acordar dessa situação, né? A importância da família é fundamental, doutor. É difícil falar com ele, mas tem que ser através dos pais, através da família. Como é que a senhora vê isso? Eu acho que, na verdade, o que falta aos nossos jovens, eu me rendo à eventual análise de algum especialista na área, mas o que falta aos nossos jovens é um ambiente bom, um ambiente benéfico. Na verdade, nas periferias, geralmente o garoto ele sai da sua casa e o vizinho se dedica ao tráfico, o vizinho de 2 casas também foi recrutado pelo tráfico, ele não vive um bom ambiente, né? Então ele sai, vai diretamente ao tráfico, ele tem ganhos com o tráfico, eles ganham muito dinheiro com o tráfico. Então um jovem da periferia que não tem as mesmas oportunidades de um jovem de classe média ou classe média alta, porque isso é óbvio, não é? Os mais humildes não têm as mesmas oportunidades, em razão da vida, etc., ele acaba se dedicando ao crime. O caminho é nós recuperarmos esse espaço no seio das periferias. Se nós recuperarmos um espaço, se o Estado se mostrar presente, nós vamos trazer aos poucos, se não este jovem que já experimentou uma incursão sem volta ao crime... Ou seja, a rejeição e o preconceito com pessoas que já, infelizmente, participaram disso é pior. Ah, sim, claro, claro. Mas eu acho que nós podemos, se não recuperar esse que já foi, nós podemos preparar aqueles que estão chegando. É possível fazer isso. E também, obviamente, como você disse, agindo nas famílias, né? As famílias estão como se fala? Desamparadas, desestruturadas. As famílias estão... Há uma crise de valores, né? Há uma crise de valores. Eu tinha um amigo chamado Roberto Martins de Barros, que é um delegado de polícia que morreu recentemente, há 2 anos. Sim. Um amigo... um grande amigo, ele dizia isso, né? Há uma crise na família, né? Há uma crise na família, mas nós pouco fazemos para recuperar isso. Pedro, se não fosse as organizações religiosas, sejam espíritas, sejam católicas, evangélicas, nós teríamos um problema maior. Mas o poder constituído e a sociedade, de modo geral, não se ocupam do problema do preso, do problema do jovem ou mesmo do problema da família. Segurança é o tema de hoje que está sendo debatido. Taubaté em discussão pela cidade e pelo cidadão, pela Rádio Difusora AM Taubaté e TV Câmara. O programa volta já.